Olá, meu nome é Matheus, eu sou doutorando da Universidade Federal de Ouro Preto, no curso de Engenharia Ambiental, que é uma universidade brasileira, que está no estado de Minas Gerais. E hoje a minha fala vai estar relacionada a esse tipo de instituição da administração pública, mas voltada à gestão de resíduos sólidos dentro desse arcabouço ambiental, legal e político existente no Brasil. Para tratar da questão dos resíduos sólidos, é importante fazer a consideração do, dos desafios que a gestão apresenta, principalmente quando a gente trata de resíduos sólidos urbanos. Fatores como crescimento populacional, modificações nos padrões de consumo têm, de fato, um papel relevante, né, na forma como a geração ocorre e, como consequência, também vai ter a exigência da adoção de novas técnicas, tecnologias e práticas sustentáveis para esses sistemas de gestão. Tratando da sustentabilidade, a gente tem que visualizar, no mínimo, os eixos econômico, a questão dos resíduos, custos de gerenciamento, a valorização material, energética desses materiais, a questão ambiental, com os potenciais de poluição a solo, a ar e outros elementos associados a impactos, e também o social. Um ponto muito relevante, principalmente no Brasil, é a questão social dos resíduos sólidos, que está na inserção que os resíduos promovem à sociedade em relação aos catadores de materiais recicláveis. Então, é uma realidade muito marcante no Brasil, a quantidade de pessoas que trabalham formalmente ou informalmente como catadores de materiais e essas pessoas que exercem essa atividade estão muitas das vezes sujeitas a questões de insegurança de renda, falta de segurança de condições de trabalho mesmo, além de processos de invisibilização social e é, essas pessoas são submetidas de acordo com a atividade que elas exercem. Então, nesse contexto, o objetivo dessa minha fala vai estar justamente, né, em retratar esse processo de gestão de resíduos sólidos nesse arcabouço legal, ambiental brasileiro, mas com foco nessa perspectiva da inclusão social dos catadores de materiais recicláveis na gestão. Como métodos aplicados foram feitos levantamentos na legislação, na literatura e também uma busca documental que serviu de insumo de informações para estudo. Então, iniciando falando desse arcabouço legal, então, inicialmente nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 2.305 de 2010, que ela vai trazer instrumentos, diretrizes, princípios para essa gestão de resíduos no âmbito nacional. Mas quando a gente está tratando diretamente da administração pública, nós vamos ter é, aspectos legais relevantes associados a processos de contratações, licitações e compras públicas. E o aspecto do resíduo sólido, da gestão de resíduos sólidos, está enquadrado dentro desse arcabouço legal. Cito aqui como exemplos as leis 8.666 de 93 e 14.133 de 2021, além do Decreto Federal 7.746 de 2012, que regulamenta, né, alguns pontos da política nacional e que, nessa alçada de licitações, contratações públicas, compras sustentáveis, uma série de critérios são exigidos e muitos deles vão estar relacionados com a questão dos resíduos sólidos. Cita-se aqui a busca por produtos com baixo impacto, uma exigência de maior vida útil para os equipamentos adquiridos, a compreensão da origem desses materiais que são comprados. Então, essa alçada dos resíduos sólidos fica contemplada a partir dessa exigência de critérios. E a organização disso tudo se dá por um processo logístico.
esse processo logístico, ele demanda um planejamento que é dado pelo Plano de Logística Sustentável, o PLS, que não é nada mais, nada menos que um instrumento de planejamento. Então, as práticas sustentáveis que são adotadas no âmbito da administração pública, elas vão ser baseadas nos apontamentos, nas diretrizes que são determinadas pelo Plano de Logística Sustentável, e também vai trazer elementos de monitoramento, avaliação e busca de uma melhoria nesses processos da administração pública. O PLS ele é normatizado pela Instrução Normativa 10 de 2012, e uma das exigências para o PLS é que ele tem que ser realizado em conformidade com outros programas no âmbito federal. Cita-se aqui a Agenda Ambiental na Administração Pública, que é a 3P, a coleta seletiva solidária ou coleta seletiva cidadã, são nomenclaturas que são dadas para esse tipo de programa, e também, como eu já citei, o processo de compras e contratações sustentáveis. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, portanto, ela vai trazer, então, essa incorporação, né, de elementos e exigências para a administração pública, a execução da coleta seletiva dentro do programa Coleta Seletiva Cidadã vai ser uma dessas exigências, e esse programa ele consiste na obrigatoriedade, no dever do órgão público de promover a separação, identificação, os procedimentos de gerenciamento para o resíduo reciclado, para os materiais recicláveis gerados nessa repartição, para o posterior encaminhamento preferencial para uma entidade de catadores, seja uma associação ou seja uma cooperativa. Para isso, um processo de chamamento público, com publicidade e transparência é realizado para que as entidades, enfim, se candidatem e possam receber esses materiais do setor público. Além disso, a Política Nacional também vai ter outros enquadramentos, né, como o da logística reversa para resíduos que se enquadrem, né, nesse tipo de possibilidade, e também a exigência da execução do planejamento, que é fundamental para o andamento desses programas sugeridos. E a Agenda Ambiental na Administração Pública, conhecida como a 3P, é um programa do Ministério do Meio Ambiente do Brasil que vai trazer possibilidades de práticas sustentáveis dentro das atividades dos órgãos públicos. Um ponto importante para te ressaltar em relação à 3P é que é um programa de adesão voluntária, então aqui não é um instrumento com algum peso legal e que exista algum tipo de punição para o não cumprimento do que é estabelecido. Não, é uma de adesão voluntária que busca esse fomento, né, essas melhores práticas dentro da administração pública. A agenda ambiental, ela obviamente não se foca apenas na questão dos resíduos sólidos, ela abrange muitas áreas relativas ao meio ambiente, mas a gestão dos resíduos gerados dentro dessas repartições da administração pública, ela se faz presente. Então, trazendo aqui para a discussão uma contextualização do que é realizado em uma universidade federal brasileira, no caso, a UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, que se caracteriza como uma parte da administração pública, indireta, mas faz parte desse contexto. E é importante a gente ressaltar, então, por exemplo, a 3P, a Agenda Ambiental da Administração Pública, às vezes fica muito focado para órgãos do executivo, secretarias, departamentos do tipo, mas que universidades, institutos de educação superior também são passíveis de incorporarem essas práticas sugeridas na agenda ambiental para o seu cotidiano. E no caso da Universidade Federal de Ouro Preto, em relação à gestão de resíduos sólidos, é feito um trabalho quanto à coleta seletiva e encaminhamento para associações de catadores. Mas para contextualizar o peso da UFOP dentro do município de Ouro Preto, a UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, ela possui 3 campi,
um em Ouro Preto e mais outros 2 em outras cidades de Minas Gerais. Mas nesse campus de Ouro Preto, em torno de 7.000 pessoas compõem esse corpo acadêmico, sendo que está situado no município de Ouro Preto e no seu núcleo urbano temos entre 40 e 50 mil pessoas. Então, o peso do campus dentro do município ele é muito grande. E com isso temos, dentro do município de Ouro Preto, um programa de coleta seletiva conhecido como Ouro Preto Recicla, Cidade Mais Limpa, que, em associação com as entidades de catadores, no caso do Ouro Preto, são 4 entidades de catadores, mas que no núcleo urbano 2 atendem, realizam essas rotas para a coleta seletiva. No contexto da UFOP, o que foi feito? Foi feito uma parceria formal, então existe um termo de compromisso assinado entre a universidade, a prefeitura e as associações de catadores no núcleo urbano, para que a UFOP promova a separação e a disponibilização dos resíduos exclusivamente para as associações. A prefeitura faz a disponibilização de espaço físico e de meio de transporte para os resíduos, e as associações entram com esse recurso humano e a realização dessa coleta dos materiais. Então, por isso, na UFOP foi implementado um sistema de ecopontos, os quais atualmente são 10 pontos espalhados pelo campus de Ouro Preto, em que os resíduos gerados nas unidades acadêmicas e também pela comunidade do entorno são disponibilizados nesses ecopontos e coletados pela associação. Então, aqui a gente tem um fluxo que ocorre dentro da universidade em conformidade com essa perspectiva do encaminhamento dos resíduos para as associações. Então, a gente vai ver que dessa relação da UFOP vamos ter como pontos positivos a formalização, né, a existência desse acordo formal entre as partes e o entendimento da coleta seletiva é, como dependente de um eixo estrutural, em que você tem, enfim, demanda por essa estrutura de gerenciamento, e a UFOP realiza isso através do seu sistema de ecopontos, e também no sentido educacional, no sentido de sensibilização dos usuários quanto à aplicação, mudanças de comportamento para o funcionamento da coleta seletiva. E por isso são executados programas de extensão universitária, cito aqui o GRUFOP, Gestão de Resíduos da UFOP, e o Engenharias para a Sustentabilidade, que realizam esse trabalho de sensibilização da comunidade acadêmica e da comunidade externa quanto aos resíduos. Como pontos negativos, temos uma falta de estrutura de gestão, então não existe o plano de logística sustentável, ainda há uma demanda para instalação de comissões e comitês e de um próprio órgão interno para a intermediação dessa gestão de resíduos e que acarretaria em melhoramento em relação aos procedimentos de avaliação e mecanismos de monitoramento. Então, fica aqui uma contribuição, né, para o entendimento desse arcabouço legal que recai sobre as instituições públicas do Brasil quanto à gestão de resíduos sólidos. A inserção social que é promovida é um ganho muito relevante, mas você tem isso estabelecido dentro das legislações e programas voluntários, só que, contudo, existe uma demanda por melhores condições dessa relação entre as partes que compõem a coleta seletiva, entre os geradores, as associações de catadores, para que essas condições de trabalho se tornem mais favoráveis e, por consequência, essa inclusão seja mais amplificada. E também a UFOP apresenta esse sistema já encaminhado de ecopontos, com encaminhamento para a coleta seletiva, mas existe uma trilha ainda a se caminhar para o melhoramento das relações com as associações e maior efetividade na coleta seletiva no campus. Deixo aqui meus contatos e agradeço a atenção.